Bom dia, galerinha do oitavo ano, tudo bem com vocês? Espero que esteja. Vamos hoje gravar mais uma aulinha de artes, tá? Onde nós iremos falar do modernismo brasileiro. Então, vocês vão abrir o tema 4 do livro de vocês, tá? Vamos dar início, então? Então, vamos lá. O modernismo, né? O modernismo brasileiro. Vamos falar de Anita Malfatti, certo? Aí no capítulo 3, da página 42. Então, logo de cara, tem uma pintura aí para a gente analisar, tá? Em seguida, tem algumas perguntinhas que irão fazer para vocês responderem aí. Pode responder no livro mesmo, tá? Tem a linha aí, dá para vocês preencherem direitinho no livro, tá bom? Então, vamos lá. Anita Malfatti. Você aprendeu nas páginas anteriores que artistas de diferentes períodos representaram em produções visuais temas relacionados ao Brasil, né? Inclusive artistas vindos da França, da Holanda, diversos outros países para representar aquela época do nosso Brasil imperial, né? Essa tendência de representar temas nacionais se intensificou a partir da primeira metade do século XX, quando um grupo de artistas decidiu incorporar a arte brasileira às inovações artísticas ocorridas na Europa e, dessa forma, renovar a produção artística nacional. A pintura reproduzida abaixo foi realizada nesse período, em meados do século XX, né? Então, aí nós vemos uma pintura. Essa pintura se chama Tropical, né? De 1917. Ela é da artista Anita Malfatti, pintura a óleo sobre tela, né? 77 por 102 centímetros, né? Pinacota do estado de São Paulo. Então, o que vocês observam aí nessa figura? A gente vê uma mulher, né? Umas palmeiras no fundo, umas folhas verdes, assim, uns traços não muito delicados, né? Da pintura. E essa mulher carregando, parece que uma cesta de frutas. Aí tem algumas perguntinhas aí para vocês, ó. Que elementos foram representados pela artista na obra reproduzida nesta página? Aqui eu não tenho as linhas, mas aí no livro de vocês têm as linhas para responder, tá? Então, que elementos foram representados por essa artista nessa obra desta página? Bom, gente, é possível a gente observar que é a representação de uma mulher, né, que carrega frutas tipicamente brasileiras, né? Vocês podem ver abacaxi, melancia, banana, manga, cacau. Melancia não, isso aí é um cacau, né, gente? Olha aí, dona de boca. É um cacau, banana, abacaxi. Ainda a representação de folhagem verdes no canto direito, né? E esquerdo da pintura. Então, pode responder aí para mim o que vocês observaram, tá? Nessa pintura. Número 2. Quais são as cores predominantes da obra? Por que a artista teria escolhido essas cores? O que vocês acham? Gente, as cores predominantes são variações de tom amarelo, né, alaranjado e verde. Olha aí na pintura. Abre o livro de vocês aí, que a pintura não está na tela aqui para mim, então eu estou acompanhando o meu livro aqui também. Então, elabore aí para mim, gente, algumas hipóteses a respeito dessa escolha da artista, tá? Uma das possibilidades é que a artista tenha optado por essas cores por reforçar o cenário tropical, né? O tema mencionado no título da pintura. Essa cara de um clima mais tropical, um clima brasileiro mesmo, certo? Então, provavelmente foi por isso que ela escolheu essas cores. Então, as cores aí predominantes são uns tons de amarelo, né, misturado com verde, um alaranjado com verde, umas cores bem tropicais mesmo. Então, deve ser por isso que ela escolheu essas cores.
realmente para representar o clima tropical, que é o tema da tela, certo? 3. Que diferenças você observa entre a pintura tropical e as pinturas históricas que a gente conheceu lá atrás, nos temas anteriores? Que diferenças vocês notam, gente? Bom, gente, algumas diferenças foi na escolha das cores, né? Que a gente pode observar. As cores são bem diferentes na composição das formas, na iluminação dessas pinturas. É completamente diferente das obras que a gente viu anteriormente, tá? Vamos lá. Aí na página seguinte de vocês, página 43, tem aí uma nova proposta artística. Anita Malfatti, em 1889, 1964, autora da obra reproduzida na página anterior, iniciou muito cedo seus estudos artísticos, entre 1910 e 1916. Ela viveu na Alemanha e nos Estados Unidos, onde teve contato com as transformações pelas quais a arte passava no início do século XX. Em 1917, pouco após retornar ao Brasil, Anita Malfatti organizou em São Paulo a exposição da pintura moderna. Entre as obras apresentadas pela artista nessa exposição estava o Tropical e o Homem Amarelo, que vocês vão ver a seguir, tá? Olha aí, ó, o Homem Amarelo, gente. Também é uma pintura em óleo, né? Sobre uma tela de 61 por 51, uma tela relativamente pequena, né? Não muito grande. Ela é uma coleção do Mário de Andrade, pertence ao Mário de Andrade, tá? Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo. Então, é lá que essa pintura está atualmente, tá? E vamos dar sequência aqui. Note que em Tropical e em Homem Amarelo, a Anita representou as formas de maneira não naturalista. Em arte, o termo naturalista é utilizado para designar uma obra de arte que imita e reproduz a natureza, os objetos, o mundo visível com fidelidade, ou seja, parece mesmo uma fotografia, né? Mas nesse caso aí, ela usou uns traços mais rústicos, né? Ela representou as formas de maneira não muito natural, parecido mesmo com desenhos, né? Perceba que além da estilização das formas, as cores fortes e contrastes e contornos grossos também diferenciam as obras de Anita Malfatti das produções acadêmicas. As obras expostas por Anita em 1917 dividiram opiniões. Por um lado, animaram um grupo de jovens artistas que buscavam inovações na arte brasileira, por outro, receberam fortes críticas de pessoas que rejeitaram o fato de Anita se afastar dos padrões acadêmicos, né? Que normalmente, né, gente, naquela época as pessoas queriam ver aqueles quadros bonitos de pintura da natureza, que retratasse mesmo, que parecesse um retrato daquilo que é assim, quanto mais natural possível, né? Como ela fazia esses traços rústicos, parecendo uns desenhos coloridos, pintados a lápis de cor, né? Bem diferente do que estavam acostumados com as pinturas, né? Então, muitos rejeitaram e criticaram ela por isso. Entre os críticos da artista estava o escritor Monteiro Lobato. Aí, ó, o nosso famoso Monteiro Lobato aparecendo. Que, embora reconhecesse o talento dela, né, considerava que ela havia sido seduzida por estrangeirismos. Certo? Vamos lá, virando a página aí. Vamos para a página 44. As influências de Anita Malfatti. Então, quais foram as influências de Anita Malfatti? Vamos lá. A obra de Malfatti foi fortemente influenciada por movimentos artísticos que se iniciaram no exterior. Um desses movimentos foi o expressionismo, né? Que se originou na Alemanha no início do século XX.
A pintura reproduzida a seguir foi realizada por Ernest Kirchner, 1880-1938, um dos artistas representantes da arte impressionista na Europa. Olha aí, vamos analisar a pintura, gente? Essa daí, sinceramente, não me agrada, viu? Ou pinturazinha que não me agradou. Não é um quadro que eu colocaria, apesar dele valer muita grana, né? Não é um quadro que eu colocaria na minha sala. Até porque não faz muito meu estilo. Muito rústico, muito bruto. Eu digo assim, que até meu sobrinho de 2 anos faria essa pintura. Entendeu? Então eu acho assim muito bruto, muito rústico, né? Não sou entendedora de obras de arte, né? Lógico. Não sou conhecedora de obras de arte. Mas assim, aos olhos, né? Aos olhos não me agrada. Não sei se vocês têm uma opinião diferente, se vocês gostam desse estilo de pintura, né? Mas a mim não me agrada muito, tá bom? Essa é a minha opinião, né? Pode ser que vocês tenham uma opinião diferente da minha. Essa Franza em uma cadeira entalhada, de 1910. Foi o Kirchner que pintou, né? A pintura a óleo também, na tela de 71 por 49,5. Está no Museu Thyssen-Bornemisza, na Espanha, tá? Tá em Madrid. Está exposta lá em Madrid. Observe que nessa obra as cores não correspondem à realidade e as formas são simplificadas. Bem simplificadas, né, gente? Note também que a representação do espaço físico é deformado. Os pintores expressionistas buscavam transmitir ao público suas emoções por meio do uso não convencional das cores e da distorção das formas e das linhas, né? Afastando-se assim da realidade. Além das cores e das formas distorcidas, as pinturas expressionistas em geral retratavam temas como solidão, doença, morte, abandono, nos quais os personagens são retratados de forma dramática, com expressões de angústia e aflição, né? Certo? Uma atividade aí para vocês responderem, ó. Que características do expressionismo podem ser observadas na obra Um Homem Amarelo, que conhecemos na página anterior? Comente com seus colegas e registre sua resposta a seguir. Então, vocês vão registrar no livro aí mesmo, tem 2 linhas para vocês poderem preencher, tá? Então, que características, gente, do expressionismo vocês puderam observar na obra O Homem Amarelo? Gente, o que a gente pode observar? Que ela usou cores não convencionais, né? Para representar a personagem e criou formas estilizadas, ou seja, formas muito simplificadas, tá? Desenhos, rabiscos muito simples, traços muito simples, tá? Parecendo uma criança desenhando, né? Dando continuidade aí, vamos para a página 45, onde nós vamos falar da temperatura das cores, né? Com o expressionismo, os artistas deixaram de representar em suas obras a cor local, ou seja, a cor original de um objeto, quando é visto sob a luz natural. Os artistas expressionistas passaram a atribuir cores aos objetos de acordo com as emoções que desejavam exprimir e os sentimentos que pretendiam despertar no espectador. Você sabia que, de acordo com a nossa percepção visual, as cores nos provocam diferentes sensações? O vermelho, o amarelo e o laranja, por exemplo, são associados ao calor e ao fogo, e por essa razão são classificadas como cores quentes. O verde, o violeta, o azul, por estarem associados à vegetação, à natureza e ao frio, são classificados como cores frias. Veja a pintura reproduzida abaixo, onde nela o artista Pablo Picasso utilizou diferentes tonalidades de azul. Quais sensações essas cores provocam? Qual é a sensação, gente, essas cores provocam em vocês? É uma sensação de paz? É uma sensação de angústia? Que sensações?
Pensem aí. Algumas cores podem mudar de classificação de acordo com o contexto cromático em que estão inseridas. O verde, por exemplo, parecerá mais frio ao lado de cores como o vermelho ou amarelo, e mais quente ao lado do azul. Ainda em relação às sensações despertadas, as cores quentes são estimulantes e as frias calmantes. Além disso, segundo as teorias psicológicas da cor, as cores quentes são as mais dinâmicas, estimulantes e alegres, que parecem aumentar e aproximar as formas representadas. As cores frias, ao contrário, são cores estáticas, associadas à calma e à tranquilidade. Se retraem e parecem diminuir e distanciar as formas representadas. Gente, essa questão de cor é uma coisa que, assim, eu pelo menos acho muito importante na minha vida, né? Até dentro da minha casa. Essa questão de cor tem que estar bem harmônico para mim, tem que estar agradável aos meus olhos. Então, por exemplo, vocês jamais irão chegar na minha casa e ver uma parede vermelha, pintada de vermelho. Não irão ver mesmo. Porque, assim, é uma cor que não transmite tranquilidade, entendeu? Pra vocês terem uma ideia, essa parede que está aqui atrás de mim. Esse tom é como se fosse um azul voltado para um cinza bem clarinho. É um azulzinho acinzentado, bem clarinho. E essa cor, eu escolhi essa cor porque assim, ela traz realmente essa sensação de tranquilidade, de calma, de paz, né? Quando a gente coloca uma cor muito forte, um vermelho, um laranja, um amarelo, aquilo fica muito gritante para os olhos, né? Fica uma cor muito, não sei como dizer, estressante. Eu já morei em casas com cores fortes, com paredes de fundo fortes, e aquilo assim nunca me agradou, nunca gostei muito, sabe? Então, eu sou assim muito minimalista mesmo. Eu gosto de estar num ambiente onde as cores são mais calmas, mais tranquilas. Lembra até que eu falei com vocês, uma vez cheguei a comentar que a cor amarela que estava pintada na sala de aula me deixava inquieta, eu não conseguia me acostumar com aquela cor. A gente ficou o ano todo trabalhando ali com aquela cor amarelo, forte, gritante, e aquilo estava me incomodando, eu não gostava. Gostava de um tom, poderia ser um branco, um azul bem clarinho, um tom assim mais passasse uma sensação de tranquilidade. Acho que eu cheguei, foi com vocês mesmo que eu cheguei a comentar isso, a turminha de vocês. Então vamos lá, vamos dar sequência, né? Então observe essa pintura, gente. Olha as cores que essa pintura tem. Ela passa mesmo essa sensação de minimalismo, né? Uma mistura de tons de azul. Ao mesmo tempo, passa uma ideia de miséria, de tristeza, de fome, né? Para quem olha para a imagem e observa que esse homem dá a sensação que ele está com fome, muito magro, desnutrido. Então, gente, o nome dessa pintura é O Judeu Velho com o Menino, o Mendigo Cego ou o Mendigo Cego com o Menino, né? Ela é de Picasso, né? Ele está no Museu Estatal de Belas Artes, em Pushkin, na Rússia, tá? Em Moscou. Vamos lá, dando continuidade. Tem uma atividade aí, ó, do Enem, né? Olha aí, atividade do Enem aparecendo para vocês aí, para a gente fechar essa página aí. Após estudar na Europa, Anita Malfatti retornou ao Brasil com uma mostra que abalou a cultura nacional no início do século XX. Elogiada por seus mestres na Europa, Anita se considerava pronta para mostrar seu trabalho no Brasil, mas enfrentou as duras críticas de Monteiro Lobato. Com a intenção de criar uma arte que valorizasse a cultura brasileira, Anita e outros artistas modernistas. O que eles fizeram, então? Buscaram libertar a arte brasileira das normas acadêmicas europeias, valorizando as cores, a originalidade e os temas. Defenderam a liberdade limitada de uso de cor, até então utilizada de forma irrestrita, afetando a criação artística nacional.
Respeitaram a ideia de que a arte deveria copiar fielmente a natureza, tendo como finalidade a prática educativa? Mantiveram de forma fiel a realidade das figuras retratadas? Obviamente que não, né, gente? Defendendo uma liberdade artística ligada à tradição acadêmica? Buscar a liberdade na composição de figuras, respeitando o limite de temas abordados? O que vocês acham? Qual dessas aí melhor representa o que a Anitta tentou fazer quando ela veio para o Brasil com essa amostra de artes, né, gente? Olha, gente, a resposta aí correta é a letra A, tá? A Anitta buscou libertar a arte brasileira daquelas normas pré-estabelecidas, né, pela Europa, valorizando as cores, a originalidade, né, e os temas brasileiros. Ela tentou valorizar isso o máximo que ela pôde, fugindo, né, dos padrões europeus de pintura na época, né? Mesmo enfrentando todas as críticas que ela enfrentou, ela decidiu seguir por esse caminho e buscou essa ideia dela, né, na tentativa de libertar a arte brasileira dessa regra da pintura europeia, né? Vamos lá, o modernismo. Virando a página aí, agora vocês vão abrir para mim na página 46 do livro de vocês. Vamos então para o modernismo. Falar um pouquinho do modernismo. O expressionismo foi um dos movimentos artísticos que, ao lado de outras mudanças ocorridas ainda no século XIX, deram origem ao modernismo. Os artistas que faziam parte do movimento modernista opunham-se aos padrões de arte acadêmica. Os artistas modernos, como a Anita Malfatti, né, romperam com as convenções acadêmicas, por exemplo, o domínio de técnicas clássicas, como a perspectiva de claro e escuro, né, criando novas relações entre a figura e o fundo e utilizando a luz de forma não convencional. A exposição de pintura moderna, realizada por Anita em 1917, foi um dos primeiros acontecimentos modernistas no Brasil. O marco inaugural da arte moderna no país, no entanto, foi a Semana de Arte Moderna, evento realizado em São Paulo em 1922, que reuniu representantes das artes visuais, da música e da literatura. Entre os integrantes da Semana de 22 estavam os pintores Anita Malfatti, Di Cavalcanti, Vicente do Rego Monteiro, o escultor Victor Brecheret, né? Os escritores Mário de Andrade, Oswaldo de Andrade, Menotti Del Pitta, e os músicos Heitor Villa-Lobos e Guiomar Novaes. Então, várias pessoas famosas aí presentes. Olha aí, ó. Olha os participantes aí na fotografia, gente, ó. Então, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Então, ó, participantes da Semana de Arte Moderna de 1922. Na foto, gente, da esquerda para a direita, ó. Então, começando aqui, ó. Nós temos de cima para baixo, ó. De pé, Francesco Piccinatti, um anônimo, né? Não sabemos quem é. Provavelmente é esse. René Triolet, Manuel Bandeira, A.F. Schmidt, Paulo Prado, Graça Aranha, Manuel Villaboim, Golfredo de Silva Teles, Couto Barros, Mário de Andrade e Cândido Mota Filho. Sentados, nós temos Rubens Borba de Moraes, Luiz Aranha, Tácito de Almeida e Oswald de Andrade, aqui no chão, certo? Continuando, Mário de Andrade e o patrimônio cultural brasileiro. Ainda na mesma página aí, né? Um dos mentores do IFAM, órgão responsável pela preservação do patrimônio cultural brasileiro, fundado em 1977, foi o modernista Mário de Andrade.
Ele foi pioneiro no reconhecimento da promoção do patrimônio cultural. Essa preocupação com a preservação do patrimônio, especialmente no que diz respeito aos bens imateriais, foi motivada principalmente por uma série de viagens que ele realizou ao interior do Brasil, nas décadas de 1920 e 1930. Nessas viagens, Mário de Andrade coletou informações sobre diferentes manifestações culturais tradicionais do Brasil. Olha aí, gente, Mário de Andrade, 1928, essa fotografia, né? Aqui para a gente ler, né, sobre o modernismo no Brasil, panorama de artes visuais de Bea Meira, São Paulo, Ática, editora Ática, né, 2006. O livro aborda o modernismo no Brasil e apresenta informações sobre os protagonistas deste movimento e suas principais criações artísticas. Aí tá, gente, uma sugestão de leitura, né, para vocês. Certo? Então vamos lá, continuando. Virando a página aí, vamos para a página 47, onde iremos falar de Tarsila do Amaral e o movimento modernista brasileiro. Então vamos de Tarsila do Amaral? Embora não tenha participado da semana do dia 22, a pintora Tarsila do Amaral, 1886-1973, é considerada um dos nomes mais importantes do modernismo no Brasil. Essa foto ela estava em Paris, né, em 1926. Tarsila do Amaral interessou-se pelas artes desde criança. Estudou escultura e frequentou aulas de desenho e pintura no ateliê de Pedro Alexandrino, onde conheceu Anita Malfatti. Em 1920, Tarsila embarcou para Paris, na França. Nessa época, produziu o retrato de Oswald de Andrade, pintura reproduzida nesta página, e que apresenta características de arte expressionista. Durante a Semana de Arte Moderna, Tarsila do Amaral estava em Paris, mas soube deste evento por meio de cartas enviadas por Anita Malfatti. Ao retornar ao Brasil, a artista se reuniu com Anita, Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Menor Del Picha, e ao lado deles liderou o movimento modernista brasileiro. Olha aí o retrato que Tarsila pintou de Oswald de Andrade, né? Para a gente ler aí, né? Mais uma sugestão de leitura aí. Tem esse livro, Tarsila do Amaral, né? É a biografia de Tarsila Amaral, né, gente? Onde revela um artista que teve uma vida tão revolucionária quanto a sua obra. Desde criança, quando dava nome às pedras e fazia bonecas de mato, até se tornar símbolo de arte moderna brasileira, tá? Então, quem tiver interesse, mais uma sugestão de leitura aí, tá? Conhecer a biografia de Tarsila do Amaral. Vamos lá, dando sequência. A influência do cubismo na obra de Tarsila do Amaral. Então, abram para mim aí na página 48. Assim como a Anitta, Tarsila do Amaral também foi influenciada pelos movimentos de vanguarda europeia. Em 1923, a artista viajou novamente para Paris e conheceu o cubismo, movimento artístico que começou na França no início do século XX, com base em pesquisas realizadas por Picasso e Georges Braque. Um dos mestres cubistas com os quais Tarsila do Amaral teve contato foi Fernando Lege, autor da obra reproduzida abaixo. Observe as reproduções de pinturas de Tarsila e Lege. Em sua opinião, eles se pareciam? De que forma? Vamos observar então, gente. Olha aí, essa aí é a mulher e a criança, né? De Leger, olha aí. Parecem robôs, né, gente? Ele está exposto no Museu de Arte Brasileira, na Suíça, tá, gente? E olha aqui, ó, Tarsila do Amaral, a caipirinha de Tarsila do Amaral, tá, gente? É uma coleção particular. Que lindo, né? Isso é o chamado cubismo, né? Muito bonito. As pinturas de Tarsila do Amaral já me encantam mais.
Eu gosto mais das pinturas dela. Conheça no vídeo abaixo outros movimentos de vanguarda europeia que, assim como o cubismo, influenciaram não só a produção artística de Tarsila do Amaral, como também de outros artistas modernistas brasileiros, tá? Vanguardas europeias. Nesse vídeo você vai conhecer outros movimentos da vanguarda europeia, como o expressionismo, o dadaísmo e o surrealismo, e seus desdobramentos na literatura. Vamos ao vídeo, então? Vou só localizar a tela certinho para vocês conseguirem assistir. Vamos lá. As vanguardas europeias deram origem aos modernismos que se expandiram pelo mundo ocidental durante todo o século XX. O cubismo surgiu em 1907 com a tela Senhoritas de Avignon, de Pablo Picasso. As obras cubistas caracterizam-se pela sobreposição de planos, pela apresentação de diferentes pontos de vista e pela fragmentação da realidade, além de romperem com a representação linear e com as formas acabadas. No Brasil, a pintora Tarsila do Amaral utilizou técnicas cubistas para registrar aspectos da realidade brasileira. Além de influenciar os modernistas, o cubismo inspirou também o surgimento da poesia concreta no Brasil. Autores como Augusto de Campos, Décio Pinhatari, Haroldo de Campos e Ferreira Goulart tomaram emprestados alguns conceitos do movimento para definir as propostas do concretismo. Idealizado por Filippo Tommaso Marinetti, o futurismo propunha a destruição do passado e a exaltação da vida urbana, da máquina, da eletricidade, do automóvel e da velocidade. Ou seja, propunha uma arte dinâmica que representasse o ritmo da modernidade. O primeiro manifesto futurista foi publicado em 1909. A área de maior repercussão do movimento foi a literatura, mas reflexos futuristas foram sentidos em outras manifestações artísticas, como a pintura. Com a chegada de Mussolini ao poder, Marinetti transformou o movimento em uma espécie de porta-voz do regime fascista a partir de 1919. O expressionismo surgiu na Alemanha em 1910. Influenciado pela Primeira Guerra Mundial, o movimento expressava os horrores, o medo, a angústia e o desespero humanos. Na literatura, os expressionistas retrataram a crise do mundo burguês e a sensação de impotência do ser humano preso a uma realidade cruel, a um mundo sem alma. Em 1916, Tristan Tzara chocou o mundo com o lançamento do dadaísmo, ou Dada. Os dadaístas defendiam uma arte que concretizava ideias instantâneas. A ênfase do movimento estava na proposta da anarquia de valores, da destruição de formas e propostas estéticas. Na literatura, a falta de lógica e a espontaneidade alcançaram expressão máxima. O dadaísmo suíço foi reforçado posteriormente pelas experiências de artistas de outros países, sobretudo pelo franco-americano Marcel Duchamp, que criou uma técnica chamada ready-made, pré-pronto, conhecida por atribuir valor artístico e estético a um objeto de uso comum. Influenciado pelas teorias psicanalíticas de Freud, o movimento surrealista buscava maior conhecimento sobre o ser humano. Seus seguidores pretendiam, por meio da valorização da fantasia, do sonho e do interesse pela loucura, liberar o inconsciente. Na literatura, essa liberação foi alcançada com o auxílio da escrita automática, que produziu textos em que as relações lógicas não servem de apoio para o leitor, simulando o que ocorre nos sonhos. Privado das bases racionais de análise, o leitor não tinha outra saída a não ser entregar-se ao universo de sonho proposto pelo texto. No Brasil, o surrealismo lançou suas raízes na obra de Murilo Mendes, que em vários poemas construiu imagens que trazem à tona o misterioso inconsciente. A principal herança das vanguardas europeias para a literatura brasileira é o impulso de destruir os modelos arcaicos, desafiar o gosto estabelecido e propor um olhar inovador para o mundo. Gostaram, crianças? Conheceram um pouquinho mais, né? Sobre os movimentos de vanguarda europeia. Vamos lá? Virando a página aí, né?
nós vamos para uma produção modernista, também de Tarsila do Amaral. Vamos lá. Em 1924, ao retornar ao Brasil, Tarsila do Amaral realizou uma série de viagens em que conheceu o Carnaval Carioca e as cidades históricas de Minas Gerais. Essas viagens, assim como o cubismo, influenciaram a produção da artista. Segundo Tarsila do Amaral, das cidades históricas, por exemplo, ela incorporou novas cores em as suas produções, como o azul puríssimo, o rosa violáceo e o amarelo vivo. A tela Morro da Favela, que conhecemos no tema 1, foi produzida neste período. Em 1928, Tarsila do Amaral produziu o Abapuru, uma das suas obras mais conhecidas. Quem não conhece o Abapuru? Quem nunca teve que representar o Abapuru na escola, né? Reproduzir, né? Ou tentar, pelo menos, reproduzir o Abapuru na escola. Eu já tive que fazer. Duvido se vocês nunca tiveram. Uma de suas obras mais conhecidas. Ela pintou essa tela para presentear Oswald de Andrade, que na época era seu marido. O título dessa pintura é uma palavra de origem tupi, que significa aquele que come, e foi inspirado em grupos indígenas que praticavam a antropofagia, ou seja, alimentavam-se de carne humana em rituais. Que horror, né, gente? Inspirado por Abapuru, Oswald de Andrade escreveu no mesmo ano o Manifesto Antropófago, considerando o marco teórico do movimento modernista brasileiro. Segundo esse manifesto, assim como Abapuru, a artista brasileira deveria devorar a arte e a cultura estrangeiras, extraindo delas aquilo que lhes interessava para a construção de uma arte verdadeiramente brasileira. Olha aí, gente, o Abapuru. Que lindo, né? Eu gosto muito dessa pintura também. Abapuru pertence ao acervo permanente do MALBA, Museu de Arte Latino-Americano de Buenos Aires, na Argentina. A obra foi comprada em 95 por Eduardo Constantino, fundador do MALBA, em um leilão em Nova York, nos Estados Unidos. Em 2016, a obra foi emprestada ao Brasil em razão da Copa do Mundo. No dia 2 de agosto, passou a ser exibida no Museu de Arte do Rio. Na exposição A Cor do Brasil, o Abapuru foi emprestado ao Brasil em outras ocasiões. Em 2011, para a exposição Mulheres Artistas e Brasileiras, no Palácio do Planalto, no Distrito Federal. Em 2007, para a exposição Tarsila Viajante, na Pinacoteca do Estado de São Paulo. Em 2002, para a exposição Brasil, da Antropofagia Brasília, na Fundação Armando Álvares Penteado, em São Paulo. Então, essa obra anda muito, hein, gente? Pensa numa obra que viaja. Ela é emprestada para várias ocasiões. Vamos lá, compreender um texto. Virando a página aí, né? Página 50. Tem um texto, tem duas perguntas para a gente poder responder, né? Então, vamos lá. Tarsila do Amaral ganha exposição no Meome MoMA, né? No Brasil, as imagens que a paulista Tarsila do Amaral criou ilustram até jogos de quebra-cabeça em lojas de brinquedo e livrarias. Mas nos Estados Unidos, seu nome ainda soa desconhecido. Um atraso de quase um século depois de ter pintado o Abapuru, considerada a obra de arte brasileira mais valiosa, isso talvez mude um pouco a partir da abertura da exposição Tarsila do Amaral, Inventing Modern Art in Brasil, no Museu de Arte Moderna, né, em Nova York, ocorrida ontem. A mostra, que se concentra no trabalho produzido por ela na década de 1920, é a primeira individual da artista apresentada por uma grande instituição cultural dos Estados Unidos. A mesma seleção já tinha sido apresentada de outubro de 2017 a janeiro último no Instituto de Arte de Chicago. Mesmo para o MoMA, Tarsila é novidade,
Um dos últimos esboços para a tela, figura só de 1930, recém-doado ao museu. É o primeiro trabalho dela incluindo na sua coleção. A exposição realizada pelo MoMA é um marco na história da obra de Tarsila, tendo certeza de que agora o mundo vai conhecê-la, afirma Tarsilinha do Amaral, sobrinha neta harmônica da Paulista, homônima da Paulista, que administra o espólio da família. A data da estreia de Tarsila em Nova York coincide com um marco histórico para a arte brasileira. Em 11 de fevereiro de 1922, foi aberta no Teatro Municipal de São Paulo a Semana de Arte Moderna, na qual artistas e intelectuais apresentaram novas formas de expressão libertas da estética do século XIX e abriram caminhos para a invenção de uma arte nacional independente e moderna. Tarsila não participou pessoalmente da manifestação porque estava na Europa, mas suas pinturas estiveram na gênese e no desenvolvimento da produção característica do movimento cultural. A figura de Tarsila é inextricavelmente ligada ao projeto moderno brasileiro, diz o historiador Luiz Pérez Oramas, que organizou a Bienal de São Paulo de 2012. Ele é responsável pela curadoria da individual do MoMA, em parceria com Stephanie de Alessandro, ex-curadora de arte moderna internacional do Instituto de Arte de Chicago. Vamos às duas perguntinhas, então, que nós temos aí? Vamos lá. Por que a artista Tarsila do Amaral é novidade até para o Museu de Arte Moderna de MoMA? Porque um esboço para a tela figura só de 1930, recentemente doado ao museu. É o primeiro trabalho da Tarsila incluindo na coleção, tá, gente? Então, foi só aí que Tarsila começou a aparecer, né? 2. A inauguração da exposição coincide com qual evento importante para o modernismo brasileiro? Bom, gente, foi em 11 de fevereiro de 1922, né, que teve início a Semana de Arte Moderna no Teatro Municipal de São Paulo, como a gente viu aí em cima, né? No evento, artistas e intelectuais apresentaram novas formas de expressão libertas da estética do século XIX e abriram caminhos para a invenção de uma arte nacional independente e moderna. Tá logo aí em cima, né, gente? Ó, em 11 de fevereiro, lá no quarto parágrafo, ó, tá a resposta dessa questão número 2, tá bom? Então, respondam aí para mim, por favor. Assim que tiver tudo respondido, podem me enviar. Vamos lá. Você conhece mesmo a cultura de seu país? Será que a gente conhece a cultura do nosso país? Que é tão riquíssima, né, gente? Então, vamos trabalhar um pouquinho as atitudes para a vida propostas pela BNCC, né? Vamos lá. De tempos em tempos, as sociedades humanas passam por processos de transformação profundas que afetam todos os setores da sociedade e se manifestam de diferentes maneiras. Quando o modernismo brasileiro, que estudamos nessa unidade, ganhou força nas primeiras décadas do século XX, a sociedade brasileira vivia um momento de transição. Apesar de a Revolução Industrial se encontrar em pleno curso na Europa Ocidental e nos Estados Unidos desde o século XIX, foi naquele momento que a urbanização, especialmente da cidade de São Paulo, começou a delinear novas formas de viver, especialmente no que diz respeito à maneira de se trabalhar. Mas mesmo em todas as mudanças que a sociedade vivia, a arte popular de origem rural continuava, e continua até hoje, né? Se manifestando fortemente em nossa cultura. E os modernismos brasileiros representavam em suas obras a diversidade cultural do Brasil. No esforço de conhecer melhor a cultura popular do Brasil, o escritor Mário de Andrade se notabilizou por direcionar trabalho pessoal e recursos que ele tinha à disposição no período em que fundou e dirigiu, né, a Secretaria de Cultura, na época Departamento de Cultura da cidade de São Paulo, para incentivar a pesquisa in loco,
ou seja, no lugar da cultura popular, financiando viagens de pesquisadores, entre os quais ele mesmo, que buscava descrever as manifestações artísticas e a cultura popular dos mais variados lugares do Brasil. Então, olha aí, gente. Aí, o que nós estamos vendo? Isso aí é cultura, né, gente? É cultura, um bordado sendo feito à mão. Olha que riqueza de detalhes, olha que luxo esse bordado, gente. Finíssimo, né? Bordado é uma técnica antiga que, apesar de atualmente poder ser realizado por máquinas, ainda tem sua produção artesanal valorizada. A imagem mostra o trabalho da bordadeira portuguesa Maria Tereza Gonçalves Pestanha, residente em Santos, em São Paulo, em 2015. Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês, que essa questão de bordar, quando eu era jovem, morava ainda na casa dos meus pais, eu gostava muito. Gostava muito de fazer ponto cruz. Até hoje eu gosto de fazer esse tipo de coisa. Mas ultimamente eu não tenho tempo mais de trabalhar com esses artesanatos manuais, né? Mas eu gosto muito, gente. É uma coisa que relaxa, que traz paz, que descansa a cabeça. Maravilhoso. Recentemente eu andei fazendo até umas almofadas de capitonê, né? Que é uma técnica também de... Não deixa de ser um artesanato, né? Uma arte. Mas, assim, muito gostoso de fazer. Quem tiver curiosidade, vai lá na internet, pesquisa. Almofada de capitonê. Tem diversos modelos, diversos pontos. É muito legal, gente. Eu gosto muito. Sinceramente, é uma parte, sim. Se eu pudesse, de artesanato, eu faria muito. Eu que não tenho tempo mesmo. Meu tempo é muito limitado. Então, a minha vida se divide entre dar aula, corrigir as atividades e ir para o hortifruti. Então, eu fico nessa correria o dia todo, só chego em casa às 9 horas da noite, então eu tenho que cuidar da minha casa e ainda descansar para o dia seguinte continuar a rotina. Então, quem me dera se eu tivesse mais tempo para poder fazer esse tipo de coisa, gente. Eu amo, amo, queria muito. Chegou uma época que eu estava até aprendendo a fazer crochê, vendo pela internet. Nossa, mas a crochê é muito difícil, né? Eu estava aprendendo a fazer crochê. Vocês têm aí alguém em casa que sabe fazer esse tipo de coisa? Uma avó que sabe bordar, que sabe fazer crochê? Se tiver, conta para mim. Conta para mim lá no privado. Porque é uma forma de arte. Se a sua avó, a sua mãe sabe fazer isso, ela é uma artista. Porque isso também é uma forma de arte, tá? É cultura. E é maravilhoso, gente. Eu adoro. Vamos lá. Em grupo, discuta e escolha uma manifestação de arte popular. Pode ser qualquer tipo de arte, escultura, dança, música, pintura, poesia, etc. O que importa é que seja uma tradição viva e, de preferência, que exista na região onde vocês vivem. Pesquise e descubra mais sobre essas manifestações. Quem a realiza, se utiliza materiais, de que tipo são, de que forma os artistas se preparam para criar suas obras e para apresentá-las, caso seja algo comercializado, como, em que lugares e em quais situações esses trabalhos são vendidos. Pesquisem imagens do tema que vocês escolheram, ou, caso conheçam algum artista popular, registrem imagens dele. Depois, criem uma apresentação com imagens ou vídeos para explicar para os colegas e para o professor as informações que vocês encontraram. Gente, pesquisa aí algum artista local, algumas obras de arte. Pode ser qualquer coisa, pode ser um cantor, pode ser dançarino, pode ser pintor, pode ser poeta da nossa região. Vamos focar em Macaé? Vamos? Aqui de Macaé. Quem vocês conhecem que é artista? Comenta, fala um pouquinho sobre ele. Coloca uma imagem dele aí no trabalho e manda para mim, tá? Tá valendo nota. Então, gente, com base nessa pesquisa que vocês irão fazer aí para mim, escreva uma redação respondendo a seguinte pergunta: como as atitudes para a vida de pensar com flexibilidade, aplicar conhecimentos prévios a novas situações e imaginar, criar e inovar poderiam ser relacionados ao trabalho de pesquisa que vocês fizeram e ao próprio tema da pesquisa? Você considera que o grupo usou essas atitudes para realizar a pesquisa?
E o artista que vocês estudaram, também as luzes de alguma forma? Responda aí para mim, gente. Essa questão de pensar com flexibilidade, aplicar os conhecimentos prévios, as situações novas, né? Imaginar, criar, inovar. Na hora de fazer a sua pesquisa, você levou isso tudo em conta? Faça um texto escrevendo isso aí para mim. Certo? Valendo notinha, né? Agora, crianças, tem uma outra atividade também valendo nota, tá? Que está na página seguinte, é uma atividade prática. Olha, eu não vou exigir esses materiais todos que estão pedindo aqui, tá? Porque acredito que a gente vivendo essa pandemia vai ficar mais difícil. Mas quem tiver tinta guache em casa, faça tinta guache. Quem não tiver, pode fazer com lápis de cor mesmo, tá? Desenhando. O que vocês vão fazer? Primeira coisa, vocês vão tirar uma selfie, né? Inclusive, ainda estou esperando, né? O trabalho de alguns alunos que era fazer a selfie, que era fazer a pintura, né? De uma fruteira, que era escolher alguma coisa para ser representada, alguma imagem para representar em tela, numa pintura também. Para mim, até agora eu não recebi de muitos alunos, né? Certo? Então, eu quero receber isso ainda, tá? Atividades anteriores. Quem não lembra, volta às nossas aulas aí, hein? Vocês são grandes, eu não vou ficar cobrando a vida toda, não, hein? Daqui a pouco eu vou fechar nota e não vai ter nota de artes para fechar para vocês. Então, isso aqui é mais uma atividade, tá? Então, a primeira coisa que vocês vão fazer é tirar uma selfie, tá? Aí pede para vocês usarem folha de jornal de plástico para forrar, né? A carteira, o ambiente onde vocês vão fazer a pintura, né? Cartolina cortada no tamanho A4, ou pode ser uma folha branca, né? A4 também. Lápis de borracha, tinta guache. Essa goma arábica que é mais difícil de usar. Essa goma, ela é utilizada para a gente pingar umas gotinhas na tinta guache e a tinta guache ficar mais dura, né? Ficar mais espessa, para poder não ficar escorrendo, tá? Aí pede para usar copinho de plástico, cola branca, pincel, palito de sorvete, recipiente para água, tecido de algodão para limpeza e papel toalha para limpar o pincel. Quem não tiver todos esses materiais em casa, pode fazer o desenho e pintar de lápis de cor, tá bom? Não tem problema nenhum. A gente vai trabalhar com o que a gente tem em mãos. Não adianta também eu pedir um trabalho extremamente elaborado, mirabolante, uma pintura em tela riquíssima, cheia de detalhes, com materiais caros, se a gente não está podendo nem sair de casa para poder conseguir isso, né? Então, vamos trabalhar com aquilo que a gente tem em mão. Tem folha branca em casa? Tem. Tem lápis de cor? Tem. Tem canetinha? Tem. Então, vamos trabalhar com isso aí. Vamos fazer isso aí. Primeira coisa que vocês vão fazer, tirar uma selfie de vocês, certo? Onde vocês irão fazer um autorretrato. Vocês podem usar as técnicas que a gente aprendeu anteriormente, tá? Pode fazer a pintura parecida com as pinturas de Anita Malfatti, certo? Quero ver vocês representados aí, hein? Cauã, quero ver você arrasar, hein? Você é bom em desenho, hein? Faz para mim aí um autorretrato seu, bem bonito. Eu sei que você é bom nisso aí. Vamos lá. E vocês, meninas, Davi, as Vitórias, vamos caprichar, hein? Não perder o prazo da entrega. Quero trabalho, porque logo agora, no início de junho, eu já estarei precisando disso para poder fechar a nota de vocês, tá? Então, vamos aí dar um jeito de fazer, hein? Corre atrás aí, porque senão vai ficar sem nota em artes, e artes reprova. Então, vamos lá. Tira a selfie, passa para o papel o esboço do desenho de vocês, depois colore, coloca cor nisso, né? Se quiser fazer um fundo também colorido, pode fazer. Usa aí as pinturas de Anita Malfatti para poder se inspirar. Aguardo os trabalhos de vocês, hein? Lindos e maravilhosos, certo? Aí, crianças, na página 53, a gente tem umas perguntinhas, né? É para a gente organizar o conhecimento. É como se fosse um resumo, tá? Do que a gente viu até agora. Então, vocês irão responder essas perguntinhas aí para mim, para a gente poder fechar, tá bom?
fechando o nosso capítulo, fechando a unidade, na verdade, né? Aí nós iremos entrar na unidade 2, onde nós iremos falar de teatro, tá? Que acredito que vocês vão gostar bastante também, porque eu gosto muito de teatro, né? Então, na nossa próxima unidade, iremos falar de teatro. Responde essas perguntas aí para mim, manda foto para mim de tudo respondido, bonitinho, manda a foto do trabalho, o autorretrato de vocês, tá bom? Ah, e não esqueça, fez o autorretrato? Assine embaixo, tá, gente? Por favor, ok? Tá valendo nota, porque toda pintura tem que ter uma assinatura embaixo, né? Se não for pintura, vai ser feita a lápis de cor, ou se tiver tinta guache em casa, melhor ainda, né? Trabalhe com o material que vocês tiverem em casa. Não estou nem pedindo para vocês ir para a rua comprar material, não. Trabalhem com o que tiver em casa, tá bom? Então é isso. Fechamos por hoje a nossa aula de artes. Então vocês têm que entregar isso aí para mim até a semana que vem, tá? E na semana que vem nós entramos nessa parte de teatro, tá? Teatro e sociedade. Vamos trabalhar com dramaturgia, uma dramaturgia moralizante, o teatro como retrato de uma época, o teatro como ato político. Então, tudo isso nós vamos debater aqui, tá bom? Certo? Então é isso, crianças. Beijos. Até a nossa próxima aula, se Deus quiser. Não se esqueçam de me entregar em dia, tá? Não se atrasem para a entrega dos trabalhos. E até a nossa próxima aula. Fiquem com Deus e se cuidem. Ah, gente, desculpa que às vezes estão um barulhinho, tá? De maquita, de martelo, de coisa batendo, que tem obra aqui. Então, tá uma loucura aqui. Então, tô fazendo o que eu posso para conseguir gravar. Tô usando os momentos que tem menos barulho, usando o horário de almoço dos pedreiros para conseguir gravar, porque senão não consigo mesmo, tá? Desculpa aí se fica algum barulhinho no vídeo atrapalhando, tá bom? Mas é isso, tá bom? Então, bom trabalho aí para vocês e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau!